Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live de segunda-feira, dia bom para fazer live, já começar a semana assim com tudo. Vou só fixar aqui o comentário sobre o tema da nossa live. Boa noite para quem está entrando. Hoje a nossa live é uma live mais sobre vida real, sobre história. Professor Francisco Braga, querido aí, que não estaria aqui se não fosse ele, não teria sido aprovada. Ainda mais concurso top da PGR Rio Grande do Sul que ele coordenou. Então eu só vou fixar aqui o comentário e já vamos começar a conversar sobre como eu passei na PGR Rio Grande do Sul trabalhando pelo menos 40 horas semanais. Foi uma época muito punk, uma época muito, tava assim, trabalhando demais, mas com muita vontade de algo diferente. E isso realmente foi o que me fez continuar, o que me fez estudar naquela época, trabalhando, né? Bom, gente, então boa noite a todos mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Podem me chamar de Dani Fernandes. Eu fui aprovada no concurso da PGR Rio Grande do Sul, esse último concurso que teve. O resultado saiu em dezembro do ano passado. O resultado final, na verdade, saiu esse ano, né? Em janeiro deste ano. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu passei nesse concurso enquanto eu estava trabalhando, porque estudar para concurso já é um desafio, né? Acho que todo mundo sabe que estudar para qualquer coisa, a gente tem a tendência de preferir fazer coisas que dão prazeres imediatos, coisas boas imediatas, e o estudo não é uma delas, né? Então é difícil estudar, realmente é difícil para todas as pessoas, mas para quem trabalha é um pouco mais difícil, porque quem trabalha tem a questão de que realmente o tempo, porque a gente fica cansado e tem que conciliar com muitas coisas. Então, assim, realmente acho que é um assunto que a gente tem que conversar para bolar as melhores estratégias, porque realmente não é fácil trabalhar e estudar. Então, o pessoal tá chegando aí. Vamos começar então do princípio. Já que o tema é como eu passei, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha trajetória até eu ter sido aprovada na PGR Rio Grande do Sul. E assim, enquanto eu vou falando para vocês um pouquinho sobre como foi para mim, eu vou falar também um pouquinho como eu acho que vocês que hoje estão trabalhando, estão estudando, podem fazer, como vocês podem utilizar essas ferramentas, essas técnicas no trabalho de vocês também, no estudo de vocês, enquanto vocês estão trabalhando ou não. Claro que tudo que eu falar aqui vai servir para quem trabalha e para quem só estuda, mas especificamente, ou vamos dizer assim, principalmente para quem trabalha e estuda. Bom, até eu falo que eu tive 2 fases de concurso, né? Porque em 2018 eu prestei alguns concursos, eu fui até a fase oral da PGE São Paulo, aí eu reprovei na oral da PGE São Paulo, mas foi um ótimo aprendizado, porque eu estudei quase um ano, foi um concurso longo, foram acho que 8, 9 meses de concurso, contando o pré-edital, assim, uns 10 meses que eu passei estudando. E aí eu passei um concurso municipal. Eu fui procuradora de uma autarquia municipal previdenciária por 4 anos, e isso foi em 2018 que eu passei. Reprovei na PGE São Paulo, e assim, acabei enquanto estava estudando para a PGE São Paulo, fazendo um concurso municipal e deu certo, passei e exerci o cargo de procuradora por 4 anos. E só que depois de um tempo eu resolvi voltar a estudar. E eu era procuradora, eu trabalhava. E eu trabalhava bastante, trabalhava numa autarquia previdenciária. Eu era a única procuradora. Então, assim, eu trabalhava sempre no mínimo 40 horas semanais. Eram no mínimo 40 horas trabalhando. Tinha semanas que eram muito mais. Eu cheguei a passar muito tempo assim trabalhando até as 11 horas da noite, entrando às 8 da manhã e indo para casa, jantando rapidamente para estudar para trabalhar até às 11. Eu tô falando estudar porque eu já tô me adiantando. Então eu passei muito tempo nessa loucura de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e trabalhando bastante. Só que a minha vontade de ir para outro cargo foi
era tão grande que eu tive que dar um jeito de conseguir alguns minutos, algumas horas para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, para realmente conseguir o meu cargo dos sonhos, vamos dizer assim, que seria um cargo de uma procuradoria estadual. E aí, gente, eu até para contar isso para vocês, que eu acho isso bem legal, para quem quer até não começou a estudar e quem quer começar a estudar. Eu resolvi voltar a estudar em julho de 2020. Em julho de 2020 eu decidi, gente, sentei, conversei com meu marido, depois conversei com a minha mãe, com as minhas irmãs, quero voltar a estudar, não tô satisfeita aqui no meu cargo, quero ir para um cargo melhor, cargo municipal não tá dando certo, é muita politicagem, eu tô trabalhando muito, ganhando pouco, então eu quero voltar a estudar para passar em outro concurso. Isso eu decidi em 2020. Gente, isso foi em julho de 2020. Eu realmente consegui sentar e estudar em maio de 2021. Foi quase um ano para eu conseguir me organizar e fazer. E eu não estou recomendando, falando para ninguém enrolar. Por que eu tô falando isso? Porque o primeiro ponto é você tomar a decisão. E aí, pode ser que você, inicialmente, você queira começar a estudar, mas você não encontre tempo para isso. Você fale, gente, mas que horas que eu vou estudar? Mas é importante você tomar essa decisão. E o que eu fiz quando eu tomei essa decisão? Eu comecei a seguir no Instagram todas as páginas de professores e de cursinho que vocês podem imaginar. Então, meu Instagram era só pessoal de concurso público. Seguia todo o pessoal do Revisão PGE, o professor Francisco, o professor Léo, o professor Renério, o professor Maurício Cunha, a professora Yasmine, seguia todo mundo. E aí, apesar de eu ainda não estar estudando, não ter começado a realmente fazer um cronograma, baixar PDF, começar a estudar, eu já estava em contato com esse mundo. Por quê? Esses professores postam diariamente, praticamente, conteúdo relacionado ao concurso público, notícias de concursos públicos e também eles postam conteúdo que você vai utilizar no seu concurso. Inclusive, eu não sei, acho que talvez o professor Francisco já tenha até saído, mas se ele estiver aqui, uma das coisas que eu faço até hoje, na véspera do meu concurso, de estudo de véspera, é entrar no Instagram do professor Francisco e olhar todos os posts dele, que ele tira print do Twitter dele, com os julgados, que eu sei que algum daqueles julgados vai estar na minha prova. Então, você tá em contato com esse mundo através do Instagram ou de outras redes sociais é muito legal, é muito importante e é um início. É uma forma de você iniciar e até de você ver histórias de pessoas que passaram pela mesma coisa que você e também foram aprovados no concurso. Foi isso que eu fiz. Então, mesmo que eu tinha acabado de começar, eu tinha decidido começar a estudar, antes de eu efetivamente começar a estudar, eu comecei a seguir todo mundo que vocês podem imaginar no Instagram. E aí eu comprei o cursinho, inclusive comprei o cursinho do Revisão PGE, acho que é por isso que eu tô aqui. E quando eu comprei o cursinho do Revisão PGE, o cursinho do Revisão PGE, ele tem como foco os PDFs, mas também tem as videoaulas. Então, nesse meu início, nessa época que eu decidi começar a estudar para o concurso e até eu efetivamente começar a estudar, eu pelo menos assisti algumas videoaulas durante a semana, na hora que eu tava almoçando, na hora que eu tava jantando, tomando café da manhã, lavando uma louça, eu assisti uma videoaula. Por que eu tô falando isso pra vocês? Se vocês querem estudar para concurso, vocês querem vocês ou já são concursados, ou trabalham na iniciativa privada e querem começar a estudar para um concurso, eu recomendo que vocês façam isso. Que vocês comecem, no tempo livre de vocês, a acrescentar algumas coisas relacionadas a concurso. Então, acrescentem páginas do Instagram de professores, acrescentem, às vezes, no YouTube tem muito conteúdo gratuito legal. Entrem no YouTube, estão tomando um café da manhã? Para variar um pouquinho no café da manhã, assiste uma videoaula de direito constitucional, direito administrativo, que são as matérias que são as mais importantes para qualquer concurso que vocês forem fazer. Então, eu acho que essa imersão no mundo dos concursos, mesmo antes de começar a estudar, é um pontapé inicial, é para vocês começarem a ingressar no mundo dos concursos, e foi isso que eu fiz. Então, comecei a seguir as páginas e a eventualmente assistir uma videoaula, assistir a todas as lives do Revisão PGE, todas as lives de pessoal que foi aprovado em concurso, eu assistia, para eu já estar por dentro desse mundo dos concursos.
E aí, gente, depois disso, pra eu realmente... eu passei um tempo que eu fiquei ensaiando pra começar a estudar. Eu já tinha comprado o cursinho, já era aluna do Revisão PGE, tinha baixado um monte de PDF, mas não tinha efetivamente começado a estudar. Então, aí o que eu fiz? Aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu preciso me organizar, eu preciso estudar. E o que me ajudou a chegar a esse ponto? Todas as lives de aprovados que eu assisti, os Instagram, as contas do Instagram do pessoal para concurso que eu seguia. Então, assim, eu comecei a ver que tinha muitos rumores de concursos muito bons saindo. Tinha naquela época, quando eu voltei a estudar em 2021, tava para sair PG Goiás, PG Alagoas, PG Rio Grande do Sul, e tinha outras que estavam para sair. Então eu fui vendo essas notícias e foi me animando a voltar a estudar. E aí eu comprei um cursinho até do Revisão PGE, eu sou meio ao contrário, o primeiro cursinho que eu fiz foi o cursinho de prova dissertativa, que foi o foco na Banca CESP. E o que eu fazia? Então eu trabalhava e eu fazia esse cursinho do Revisão PGE nos finais de semana. Eu trabalhava a semana inteira, final de semana eu fazia esse cursinho do Revisão PGE. Então, meu primeiro início de estudos, primeiro foi só, eventualmente assistir uma videoaulinha, eventualmente eu li um PDF, eventualmente eu assistia uma live no YouTube, mas eu já estava ali em contato. Meu segundo passo, comecei a estudar de final de semana. Então, eu estudava de sábado e domingo mesmo. Estudava, mas durante a semana não estava estudando. Até que em maio de 2021, eu realmente consegui me organizar no meu trabalho para eu não trabalhar mais até as 11 horas da noite e eu consegui realmente fazer o meu horário de estudo. Eu decidi, foquei. Então, qual que é o primeiro passo? Como que eu comecei e como que eu recomendo que vocês que estão trabalhando e querem começar a estudar ou já estão estudando, mas querem se organizar? É você primeiro definir que horas que você vai estudar. Quantas horas por dia você consegue estudar e definir essa hora. E foi isso que eu fiz. Eu organizei, fiz a minha tabelinha no Excel que eu faço, que eu adoro, sou a louca do Excel, adoro fazer toda a minha organização pelo Excel. E aí eu fiz a minha tabelinha e aí eu consegui separar 3 horas por dia para mim para estudar. Então eu estudava das 7h30 às 10h30 da noite. Eu trabalhava, eu entrava às 8h30, saía às 6h. Então eu tinha 1h e meia de almoço. E aí, férias é para estudar no pré-edital, com certeza. Eu vou chegar nesse ponto, até que o Thales está aqui, meu querido amigo, falando que vai ser meu colega na PGE Rio Grande do Sul em breve. E aí, gente, eu defini que eu conseguia estudar 3 horas por dia. E aí, definido esse tempo, eu escolhi um horário. E eu acho que é isso que eu recomendo para vocês fazerem. Nunca deixem para pensar a hora que vocês vão estudar no dia. Já tenham quantas horas vocês vão estudar quantas horas vocês podem estudar por dia. E aí, também escolham qual vai ser esse horário. Vocês têm que saber o horário que vocês vão estudar. E assim eu fiz. Eu comecei, então, eu comecei a estudar das 7h30 às 10h30 da noite. Aí, às 10h30 eu parava, lavava uma louça, às vezes arrumava o almoço do outro dia, porque no outro dia, 8h30 da manhã, eu tinha que estar lá no meu trabalho como procuradora municipal. E aí, eu comecei assim, Bia. Comecei com 3 horas por dia quando eu estava trabalhando. Eu vou explicar para vocês depois que eu fui aumentando gradualmente. Mas eu comecei com 3 horas por dia. Eu trabalhava das 7h30... eu estudava das 7h30 às 10h30 da noite. Foi meu primeiro momento de estudo. Por quê? Eu acho que quando você está trabalhando, principalmente, ou mesmo que você não esteja trabalhando, quando você vai começar a estudar para concurso, eu acho importante você fazer um aumento progressivo das suas horas de estudo. Porque se você, vamos supor que você não trabalha, você tá dedicado só ao estudo. Não é para todo mundo que isso vai acontecer. Mas você pode definir que você vai estudar 8 horas por dia e não conseguir. Você vai se frustrar porque vai ser cansativo, você vai ficar cansado, você não vai conseguir bater essa meta de estudar 8 horas por dia, você vai se frustrar e desistir. Ou então você vai colocar uma meta de conteúdo de estudo para 8 horas e você não vai cumprir, e aí você vai ter dificuldade. Então eu recomendo que você vá aumentando gradativamente. Então, como eu falei para vocês, eu comecei primeiro estudando só de final de semana. Então eu estudava no sábado, eu estudava umas 7 ou 8 horas por dia, e no domingo umas 4 ou 5 horas por dia. Foi assim que eu comecei. Então,
o meu início dos estudos, eu estudava 12 horas semanais. 12 horas, 13 horas, às vezes 14 no máximo. E aí, esse foi meu início. E aí eu aumentei quando eu comecei a estudar durante a semana também. Então eu parei de trabalhar até 11 horas da noite e estudava das 7h30 às 10h30, 3 horas por dia. Aí, gente, o que aconteceu? Eu percebi que eu tava ficando muito cansada, porque das 7h30 às 10h30 da noite eu tinha muito sono, porque eu tinha trabalhado já o dia inteiro no computador, na frente do computador, digitando, criando, fazendo peça, fazendo reunião e tal. Eu chegava em casa muito cansada. Então, quando dava umas 9 da noite, 9h30, eu começava a ter muito sono. Então, eu mudei um pouquinho. Então, no início dos meus estudos, eu estava das 7h30 às 10h30. Como eu vi que esse horário eu tava ficando com muito sono, eu passei a dormir um pouquinho mais cedo e eu estudava das 6h30 às 8h. Então eu estudava das 6h30 da manhã às 8 da manhã, eu acordava às 6. Então levantava às 6, às vezes levantava às 5h30, mas geralmente era 6 horas. Levantava às 6 horas da manhã, tomava meu café da manhã, estudava das 6h30 às 8, ou então, ou às vezes eu levantava às 5h30 e estudava das 6 da manhã às 7h30 da manhã, que eram os dias que eu tinha yoga e fazia yoga e ia trabalhar. Depois da noite, eu estudava das 7h30 às 9, ou então às vezes eu ia das 7h30 às 9h30. Mas aí o que eu fiz? Eu dividi o meu estudo antes e depois do trabalho, porque só depois do trabalho eu tava ficando com muito sono. Então isso é uma coisa que vocês podem verificar também. Vocês começam a estudar em certo horário. Se vocês verem que esse horário tá dando muito sono para vocês estão ficando cansados, vocês podem dividir esse horário de estudo em 2 períodos, que era o que eu fazia. Então eu estudava das 6 da manhã às 7h30 da manhã, ia trabalhar, voltava do trabalho às 6 da tarde, jantava, arrumava alguma coisa em casa, e das 7h30 às 9 ou das 7h30 às 9h30 eu fazia o meu segundo período de estudos. Então foi assim que eu comecei. E eu fiz isso, eu estudei essa quantidade, 3 horas por dia, de maio de 2021 até outubro de 2021. Então foram basicamente 5 meses estudando essas 3 horas por dia, mais, detalhe, eu estudava o final de semana inteiro. Eu estudava sábado e domingo. Então, para compensar que eu só estudava 15 horas na semana, porque eram só 3 horas por dia, eu estudava sábado o dia inteiro e domingo pelo menos meio período. Então, sábado eu começava umas 7 da manhã e muitas vezes eu parava para almoçar, né, claro, mas eu ia até umas 5 da tarde, 6 da tarde. Então, eu estudava sábado o dia inteiro e no domingo eu estudava pelo menos das 7 ao meio-dia. Às vezes eu começava às 8, estudava até meio-dia, mas eu estudava então, durante a semana, 3 horas por semana, já que eu estava trabalhando. Olha, meu amigo Guilherme entrou, procurador do estado do Rio Grande do Sul. Meu colega, vou ser colega dele futuramente, se Deus quiser, e espero que em breve. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, viu que eu tô aqui tagarelando como foram meus estudos, mas se alguém tiver alguma dúvida específica sobre como foi os meus estudos para PGR Rio Grande do Sul, fica super à vontade para falar, tá? Para perguntar aqui que eu vou tentar ficar de olho aqui nos comentários. E aí, gente, então, foi assim que eu comecei, foi assim que eu fiz os meus estudos para PGR Rio Grande do Sul, estudando 3 horas por semana durante a semana e estudando nos finais de semana o máximo que eu conseguia, o que era geralmente umas 8 ou 9 horas no sábado e umas 4 a 5 horas no domingo. E aí eu fui estudando e trabalhando dessa forma até que a primeira fase do Rio Grande do Sul foi dia 7 de novembro. Eu me lembro que foi aniversário da minha mãe, então não vou esquecer quantos concursos que eu já estava prestando no aniversário. Na verdade, eu adoro perder o aniversário da minha mãe. Eu sempre tenho uma prova de concurso no dia do aniversário dela. No início estudou por ciclo quantas matérias? Como que eu comecei a estudar, gente? Como eu trabalhava, falei pra vocês, conseguia só estudar 3 horas durante a semana, eu resolvi estudar só as 4 matérias principais de procuradorias, o que alguns chamam de núcleo duro. Então eu estudava administrativo de segunda-feira, terça-feira constitucional, quarta-feira processo civil e quinta-feira tributário. Sexta-feira eu terminava os PDFs que eu não tinha terminado durante a semana,
ou eu fazia já, começava as minhas revisões. Eu sempre foquei no cargo de procuradora, eu nunca quis outro cargo, eu nunca nem prestei outro concurso que não foi de procurador, para quem tá perguntando. Eu passei como procuradora municipal em 2018. Aí eu fiquei no cargo por 4 anos, de 2018 a 2022. E aí eu voltei a estudar enquanto eu ainda era procuradora só para advocacia pública. Nunca tive nenhuma vontade de estudar para outra carreira. Qual foi o cursinho que eu fiz? O Revisão PGE, gente, por isso que eu tô aqui, né? Eu fui convidada pelo pessoal do Revisão PGE para fazer essas lives e eu fui aluna deles. Eu estudava pelo material do Revisão PGE. Primeiro eu comprei o curso módulo 1 do extensivo, e aí depois eu migrei para o passaporte. Então eu era aluna do passaporte do Revisão PGE, fazia o curso do passaporte do Revisão PGE, e aí eu estudava só pelos PDFs dele. E aí, gente, foi uma coisa assim, que muita gente, quando tá no início dos estudos, fala assim: ah, você tem que dividir o seu tempo em estudo da doutrina, estudo da lei seca, estudo de informativos e questões. Você tem que fazer dessa forma, tem que dividir, tem que estudar por todas as fontes e tal. Não que eu discorde disso, mas eu não fiz isso. Por quê? Eu só tinha 3 horas durante a semana para estudar. E aos finais de semana, o que eu fazia? Eu fazia revisão daquilo que eu estudei na semana e simulado. Então, eu não fui uma pessoa que fazia questões, eu não fazia questões do que concursos. Mas todo domingo, praticamente, eu fazia um simulado de prova objetiva. Então, domingo de manhã eu tirava para fazer simulados. É a mesma coisa que você estudar por questões. Só que ao invés de estudar por questões, eu estudava fazendo simulado todo domingo. Sim, vai ficar gravada a live. Queria dar um salve para minha amiga Rafaela, a doutora Rafaela, procuradora do estado do Rio Grande do Sul, minha futura colega, já que eu, se Deus quiser, logo serei nomeada. E, gente, então foi assim. Eu fiz o cursinho do Revisão PGE. Durante a semana eu estudava os PDFs do Revisão PGE. E aí, como eu tava falando pra vocês, esse negócio de você precisa incluir lei seca, questões, estudo de informativos no seu estudo. Claro que você vai ter que estudar tudo isso. Você vai ter que estudar tudo isso. Você tem que passar por todas essas fontes até você passar. Porque tudo isso cai. Lei seca é o que mais cai, mas cai muita jurisprudência. Se você não fizer questões, você não vai saber como você tá, se você tá se desenvolvendo, e você também não vai saber como as bancas cobram aquilo, então é importante passar por tudo isso. Mas no início, para quem trabalha, gente, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Se você começar a picar muito o seu estudo, estudar, não, eu tenho só, por exemplo, eu tinha 3 horas. Se eu fosse estudar, eu vou estudar 1 hora de doutrina, 1 hora de lei seca, 1 hora de informativo, eu não ia ir para frente, eu não ia conseguir avançar nas matérias. E se você estuda por uma boa doutrina, se você estuda por um bom material, seja um material de PDF, seja um material por livros, você tem dentro daquele material todos os pilares de estudo, todas as fontes de estudo. Naquele material vai ter a doutrina, naquele material vai ter a lei seca. Vai ter a lei seca como? Vão ter dispositivos de lei que vai estar copiado, mas também a lei vai estar estudada, vai estar explicada, porque o que a doutrina faz principalmente? Ela estuda, ela faz uma explicação daquilo que está na lei. Então, gente, quando vocês estão estudando por um bom PDF, vocês estão estudando por uma boa doutrina, vocês estão estudando a jurisprudência, a lei e a doutrina ao mesmo tempo, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu, durante a semana, eu só estudava pelo meu PDF do Revisão PGE. Então, o que eu fazia, gente? Eu estudava, nem sempre eu conseguia estudar o PDF inteiro. Na verdade, na maioria das vezes eu não conseguia. Então, segunda-feira eu estudava direito administrativo, estava estudando lá, pegar um material grande. Por exemplo, agentes públicos, era um PDF gigante. Eu lia umas 40 páginas, de 35 a 40 páginas nessas minhas 3 horas de estudo. Eu não tenho um ritmo de leitura muito rápido. E aí, eu ia continuar esse PDF na outra segunda-feira, tá? Então, eu estudava dessa forma. Aí,
na terça-feira, eu não ia continuar o PDF que eu comecei de administrativo. Eu estudava direito constitucional. Se eu não terminei o PDF de constitucional, eu terminava na terça seguinte. Então, eu estudava dessa forma. E aí, gente, então, o segundo passo. Então, o primeiro passo é você definir quantas horas você vai estudar, que foi o que eu fiz. Eu pude estudar 3 horas durante a semana e aumentava a minha carga horária nos finais de semana. Depois, eu estipulei meu horário. Como eu falei pra vocês, eu comecei estudando à noite, me dava muito sono. Então, eu comecei a dormir mais cedo e começar a estudar antes de ir pro trabalho. Então, eu começava a estudar, às vezes, na maioria das vezes, 6 horas da manhã. E estudava das 6 às 7h30 da manhã. Aí fazia o meu yoga, ia pro meu trabalho, depois voltava, jantava e voltava a estudar. Uma coisa que eu fazia, gente, quando eu trabalhava, como eu saía do meu trabalho entre 5h30 e 6 horas e eu ia começar a estudar às 7h30, eu jantava e eu dormia. Então, eu realmente dava uma descansada, ia na cama mesmo, pagava a luz e dormia, colocava despertador e dava uma descansada de meia hora, geralmente. Então, meia hora eu fechava o olho. Mesmo que eu não dormisse, eu ficava de olho fechado, sem pegar no meu celular, sem ligar a televisão, no escuro, deitada, para eu relaxar, para eu dar uma esvaziada, uma acalmada, uma baixada na adrenalina do dia, do trabalho, do estresse do trabalho, da vontade de esganar o chefe, de tudo isso. Eu dava o juiz muitas vezes também, né, com as sentenças maravilhosas que a gente tem. Não são todos, tá, gente? Não quero ofender ninguém aqui, não. Mas, então, assim, eu fazia dessa forma. Eu dava uma descansada e aí eu começava a estudar. Uma coisa que eu não fazia, que é comum que os concurseiros façam. De manhã eu fazia, mas de noite não. Tomar café à noite. Eu não tomava café à noite. Se eu tava estudando e começava a me dar muito sono, eu começava a pescar, eu mudava a minha fonte de estudo. Então, eu tava estudando o meu material do Revisão PGE. Começava a me dar muito sono, eu ia lá, depois, geralmente quando eu terminava de estudar, eu ia lavar a louça. Então, o que eu fazia? Eu invertia. Eu punha uma videoaula do Revisão PGE, das videoaulas, ou uma aula do YouTube, uma live, alguma coisa, colocava um fonezinho de ouvido, ia lavar uma louça por uns 15 minutinhos até eu dar uma acordadinha, e aí eu voltava pro meu PDF. Ou então, eu fechava o olho 10 minutos. Aí eu não fazia na cama para não dormir demais. Eu sentava no meu sofá, sentava mesmo, mas reclinada, fechava o olho, colocava um despertador de 10 minutos, fechava o olho aqueles 10 minutos e voltava a estudar. E isso costumava me ajudar. Costumava eu conseguir cumprir o meu horário fazendo tendo essas estratégias. Eu não gostava de tomar café à noite porque eu gosto de dormir. Então, se eu tomava café à noite, se eu tomasse, né, na verdade, nunca nem tentei. Eu tinha medo de não dormir, então eu só tomava café de manhã para estudar. À noite eu não tomava. Eu preferia dar uma cochiladinha de 10 minutos, fechar o olho, 5 minutos às vezes. Fechava o olho 5 minutinhos e voltava a estudar, que já aquele sono que a gente às vezes tá pescando mesmo na frente do computador, eu já conseguia segurar depois desse cochilo de 5 minutos. Bom, aí o Otávio que tá perguntando se eu estudava pelo Vademecum ou acho que é o Legproc, né? Que ele tá escrito PLOC, mas acho que ele quis dizer o Legproc. Para quem não sabe, gente, o Legproc é o material de estudo de lei do Revisão PGE, que além da lei seca, tem comentários, tem algumas explicações, alguns julgados. É um material sensacional. Mas na minha época, em 2021, quando eu comecei a estudar, não existia o Legproc, eu não sei como eles chamam certinho a pronúncia, mas não tinha esse material. Mas de qualquer forma, gente, eu não tinha tempo para estudar lei seca. Naquela época, eu comecei a estudar só o PDF. Eu lia o PDF durante a semana, grifava. No final de semana, eu revisava meus grifos e fazia os simulados que eram disponibilizados pelo cursinho, pelo Revisão PGE. Então, esse era o meu estudo. Eu não tinha horário de lei seca, eu não tinha horário de informativo. Por quê? Porque eu tinha poucas horas de estudo, eu queria avançar. Se eu fosse ficar picando o meu estudo, eu não ia estudar nada. Então, eu preferi primeiro focar no meu estudo de formação de base, formar a minha base a partir da doutrina, que no caso eram os PDFs do Revisão PGE, e depois que eu formei a minha base, que na verdade eu ainda não terminei, porque eu ainda não estudei penal, não terminei de estudar penal, não estudei direito do trabalho, mas eu vou explicar pra vocês isso depois. Mas eu comecei assim, eu comecei a ler só os PDFs e era o que eu fazia. Nos PDFs tem doutrina, tem lei e tem jurisprudência. Então eu tava me preparando para as provas com todas as fontes.
Então eu não tinha horário reservado para nada além do PDF. Para você que tem pouco tempo de estudo, que trabalha muito, pode ser uma boa alternativa, porque a gente acaba desanimando quando a gente está estudando e a gente quer, ah não, eu preciso estudar 1 hora de lei seca por dia, ah não, eu preciso ler todos os informativos, não, eu preciso fazer um monte de questão. Aí você não avança e você vai ficando meio frustrado. Então, eu preferi fazer dessa forma e para quem tem pouco tempo de estudo e trabalha bastante, tem um tempo contado, eu acho que é uma boa alternativa, tá, gente, fazer dessa forma. Então, foi assim que eu comecei a estudar. Aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a estudar só o núcleo duro, que eram, então, as 4 principais matérias que caíam nesses concursos de procuradoria, porque eu só estudava para advocacia pública. E aí, nem tomava café, amiga. Não tomava, a Rafa falou. Mas tinha que dar meus cochilinhos, viu? Dormir um pouquinho antes que voltava do trabalho, porque senão não dava. Olha, o Gabriel tá falando que também é procurador municipal. E eu te entendo totalmente, Gabriel, porque sugava toda a minha energia e foi muito difícil para eu começar. Por isso que eu decidi começar a estudar em julho e eu só comecei em julho de 2020 e eu só comecei a estudar mesmo em maio de 2021. Então você pode fazer isso, Gabriel, que eu fiz, quando eu voltei a estudar. Começa aos poucos, começa estudando no final de semana, mas assim, cumpre a sua rotina. Se você se comprometer a estudar todo sábado, estude, nem que seja só sábado, e vai aumentando a sua rotina gradualmente. Agora, uma coisa que você pode fazer é realmente chegar em casa, dar uma descansada, dar uma dormida, depois você começa a estudar, porque realmente quando a gente trabalha, a gente chega em casa com a cabeça cheia. E em município, eu entendo perfeitamente quem é procurador municipal, é muito difícil. O estresse é muito grande, é muita politicagem envolvida, a gente fica muito bravo, eu ficava muito brava, ficava pé da vida quase todos os dias. Então eu tinha que chegar em casa e baixar minha adrenalina para eu começar a estudar. Horário de exercícios que o Ramon tá perguntando. Eu não fazia questões durante a semana. O que eu fazia? Eu estudava de segunda a sexta, sábado eu fazia revisão e domingo eu fazia todo domingo um simulado. O Revisão PGE sempre tinha um simulado, porque tinha muitas retas finais. Eu não fazia estudo de reta final, eu estava formando a minha base. Eu estudava pelo material do curso extensivo, que era o material mais longo, que equivale a um livro de doutrina. Então, eu estudava pela doutrina, um material mais completo, voltado para concurso, né? Claro. E não estava estudando Gilmar Mendes, não, gente. Não estava estudando livros assim, eu estava estudando livros voltados para concurso. E aí, de domingo eu fazia simulado. Ou eu fazia os simulados dos sprints finais que tinha no Revisão PGE, porque já tinha PGE Alagoas com data marcada, PGE Goiás logo foi também. Tinha algumas procuradorias, então eles tinham os simulados. Como era o ano do passaporte, eu tinha acesso a esses simulados. Eu fazia esses simulados. Outra coisa que eu fazia era os simulados do Foco na Banca CESP. E quando não tinha nenhum simulado do curso, eu pegava uma prova antiga de concurso. Então, eu fazia questões pelos simulados nos finais de semana. Eu não fazia questões específicas das matérias que eu estudei, apesar de hoje eu recomendar que vocês façam isso, é porque eu não tinha tempo, eu tinha escolhas trágicas, eu tinha poucas horas para estudar, eu queria que meu estudo rendesse, então eu só estudava o PDF, revisava e fazia simulados. Era só o que eu fazia, mas eu fazia simulado praticamente todo domingo. Eu me lembro que no Dia das Mães eu fiz simulado. No Dia das Mães eu primeiro fiz meu simulado, depois eu fui almoçar com a minha mãe. Então, gente, estudar para concurso trabalhando, você acaba tendo muitos sacrifícios que a gente acaba fazendo. O meu sotaque é do interior de São Paulo, eu sou de São João da Boa Vista. Fui procuradora aqui por 4 anos, numa autarquia previdenciária e moro aqui atualmente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, antes da gente continuar com os estudos até eu passar na PGE Rio Grande do Sul. Bom, aí, gente, o que aconteceu? Em novembro começaram as provas. Na verdade, começou a primeira prova que eu voltei a fazer depois desse meu retorno para os concursos, porque para quem entrou depois, eu estudei em 2018, aí eu passei no concurso municipal, fiquei 3 anos sem estudar e retornei em 2021. Quando eu retornei em 2021, eu estudava
muito no final de semana, 3 horas por dia durante a semana. E o que eu fazia, gente? Além dessas minhas 3 horas por dia, eu aproveitava muito o meu tempo livre. Então eu ia tomar café da manhã, eu sempre tomava café da manhã ouvindo uma videoaula, sempre. Eu ia lavar louça, eu lavava a louça ouvindo uma videoaula. Eu arrumava a casa, lavava a roupa, dobrava a roupa, tudo. Eu ia cozinhar. Foi a minha primeira coisa que eu ganhei pra concurso. Não tá aqui pra mostrar pra vocês, mas foi a primeira coisa que meu marido me deu de presente. Foi um fone Bluetooth. Então eu tinha um fone sem fio e eu ficava andando pela casa com ele, ouvindo videoaula e arrumando casa, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, ouvindo videoaula. Então, além das minhas 3 horas por dia, gente, uma coisa que me ajudou muito enquanto eu tava trabalhando foi ouvir essas videoaulas. E às vezes no trabalho, eu tinha minha sala, às vezes eu tinha momentos que eu ia fazer assim: eu preciso arrumar o meu armário, eu preciso tirar uns papéis para procurar uns papéis. Então era uma coisa mais automática. Eu colocava um fone de ouvido e ouvia uma videoaula, ou ouvia, gente, o Dodcast, que é o podcast do Dizer o Direito com os informativos, que é sensacional também. Então eu sempre tava ouvindo alguma coisa quando eu tava tomando banho, tomando banho não, quando eu tava tomando café, quando eu tava lavando louça, lavando roupa, eu tava ouvindo uma videoaula. Isso aumentou meu tempo de estudo, porque eu geralmente estudava o equivalente eu estudava, assim, 2 matérias ou pelo menos uma matéria de estudo do Revisão PGE. Então, 1 hora de videoaula, pelo menos, eu fazia por dia. Então, além das minhas 3 horas de sentar e ler os PDFs, eu ouvia as videoaulas. E eu ouvia muitas videoaulas como revisão. Então, se eu já tinha estudado aquele assunto, no dia seguinte, eu estudava o assunto num dia, no dia seguinte eu ouvia uma videoaula sobre aquele assunto, do próprio curso do Revisão PGE. Porque aí eu fazia a revisão e eu aproveitava os meus momentos livres para aumentar a minha carga de estudo, já que eu estava trabalhando e não conseguia aumentar muito mais. Então foi assim, gente. Aí, gente, o que aconteceu? Para que eu fazia os simulados? Com os simulados, tem gente que ouve tomando banho. É possível mesmo, você coloca no som alto. Mas assim, gente, eu vou contar pra vocês. O único momento que eu tinha de relaxamento nessa minha rotina doida era a hora que eu tava tomando banho. Então era a única hora que eu não tava ouvindo aula. Era a única hora, porque qualquer outra hora eu estava ouvindo aula. E, gente, outra coisa que eu fazia nessa época, para otimizar o meu estudo, gente, tem uma coisa que vocês precisam, assim, internalizar. Vocês vão decorar, desculpa a palavra, mas é a Constituição Federal. A Constituição Federal cai na primeira fase, cai na segunda fase e cai na fase oral. Inclusive, na minha fase oral da PGE Rio Grande do Sul, respondi muitas coisas só com o texto da Constituição Federal. E tirei boas notas. Então, estudem a Constituição Federal, porque se eu tivesse que apostar uma única coisa, o que você tem certeza que vai cair na prova tal, qualquer prova, Constituição Federal. E o que eu fazia? Eu tinha uma meta, gente, de estudar 10 artigos da Constituição Federal por dia. Então, eu todo dia antes de dormir, eu deitava na minha cama e pegava eu tinha uma Constituição Federal, uma Constituição Federal impressa, que eu imprimi, e também tinha um aplicativo no celular. E eu lia 10 artigos da Constituição Federal todos os dias antes de dormir. Eu até brinquei, né? Até brinquei na live que eu fiz com o Renério, que eu falava pro meu marido, né? Ele deitava ele chegava da faculdade, ele chegava 11 horas da noite, que ele é professor universitário. Aí ele chegava 11 horas da noite, e eu falava pra ele, boa noite. E ele falava pra mim, boa Constituição. Porque ele sabia que eu não ia dormir enquanto eu não lesse os meus 10 artigos da Constituição Federal. Então, lia lá meus 10 artigos da Constituição Federal todo dia. E aí, gente, quando chegou em 24 de outubro, foi a primeira prova que eu fiz. Detalhe, minto. Vou voltar um pouquinho antes. Um mês antes da primeira prova que eu fiz, a primeira prova foi a PGE Goiás. Então, foi a primeira prova que eu fiz depois que eu voltei a estudar. E aí, eu já tinha estudado uma grande parte do núcleo duro, porque eu estava estudando só o núcleo duro, só administrativo, constitucional, processo civil e tributário. Como eu tinha estudado já uma boa parte dessas matérias, quando faltou um mês para a prova de Goiás, eu resolvi acrescentar outras matérias. O Netflix do concurseiro é escutar aula, exatamente, era o meu Netflix também.
E aí, gente, o que eu resolvi fazer? Eu falei, bom, eu já tinha quase terminado, eu já tinha estudado pelo menos os principais PDFs, faltava assim, 2 PDFs de constitucional, 2 de administrativo, eu acho que era assim, administrativo faltava bens públicos, alguma coisa assim. Aí eu falei, quer saber? E outra, apesar de eu não ter terminado os PDFs, administrativo constitucional e tal, eu tô sempre vendo posts do Instagram dos professores, ouvindo videoaulas, ouvindo informativos, então eu tava me sentindo confiante nessas matérias. O que eu fiz um mês antes da prova de Goiás? Eu fui lá ver o que mais caía e que eu não tinha estudado. E, para minha surpresa, caíam 9 questões de direito financeiro. E caíam 10 questões de civil, que civil é comum, sempre cai, né? E eu não tinha estudado civil ainda. E caíam 9 questões de direito financeiro. Direito financeiro é uma matéria relativamente pequena e que é lei seca, basicamente, que cai nas provas. Então, o que eu fiz um mês antes de Goiás? Um mês antes da prova de Goiás, eu estudei os PDFs do Revisão PGE de Direito Financeiro. Se eu não me engano, foram 7 PDFs. Estudei todos esses PDFs. Estudei a Lei de Responsabilidade Fiscal e todos os artigos de direito financeiro que tinham na Constituição Federal. Esse foi meu estudo antes de Goiás para direito financeiro. O que aconteceu comigo? Acertei 9 das 9, fiz 100% de direito financeiro. Por quê? Tava muito fresco, eu tinha acabado de estudar, então é uma matéria pequena e que eu estudei na véspera de Goiás, praticamente, faltando um mês que eu comecei a estudar direito financeiro. Mas como é uma matéria pequena, eu consegui praticamente terminar. Outra coisa que eu fiz, eu vi que caía 10 questões de direito civil e eu sempre fui péssima de direito civil. Nunca estudei direito civil porque eu nunca gostei, pra falar a verdade. Eu falei, gente, isso precisa mudar agora. Todo concurso cai direito civil. Então, além de estudar direito financeiro, faltando um mês para a prova de Goiás, eu comecei a estudar direito civil. E aí, o que eu fiz, gente? Eu estudei a parte geral. Eu basicamente estudei a parte geral e eu comecei a estudar contratos. Por quê? Se você começa a seguir muitos professores de cursinho, você vê que eles falam que cai mais. E se você faz muito que nem eu fazia simulado todo final de semana, você vê o que cai mais. Então eu vi que parte geral e contratos era o que mais caía. E foi o que eu fiz, estudei isso. Não estudei exaustivamente, mas estudei os PDFs do Revisão PGE. E aí fui para a prova de Goiás tendo feito o núcleo duro de estudo financeiro e direito civil, a parte geral e contratos. E passei para a segunda fase de Goiás com esse estudo, porque eu já tinha quase esgotado o estudo do núcleo duro, e aí consegui ganhar muitos pontos estudando direito financeiro, porque direito financeiro, como eu falei, é uma matéria relativamente curta, mas que tá caindo muito nos concursos, e aí eu consegui passar para a segunda fase de Goiás. Uma semana depois eu fiz PGE Alagoas, não passei na PGE Alagoas da primeira fase, mas o que aconteceu? O que eu vi na primeira fase da PGE Alagoas? O que eu errei mais? Eu vi que eu tinha errado mais lei seca, mas a lei seca que eu tinha errado são aquelas leis doidas que nem tem muito no seu PDF de estudo do dia a dia. É aquela lei que quase não cai, que você tem que adivinhar que aquela lei ia cair. Mas outra coisa que eu errei bastante foi jurisprudência, porque eu não estudava informativos ainda. Eu estudava só os PDFs. Então, o que eu resolvi fazer? Na semana seguinte, eu tinha a prova da PGE Rio Grande do Sul. Então, eu tinha uma semana. Eu vi que o que me fez falta na PGE Alagoas foi jurisprudência. Então, o que eu fiz na semana antes da PGE Rio Grande do Sul? Eu estudei a revisão do Dizer o Direito da PGE Rio Grande do Sul. E aí, eu passei também na PGE Rio Grande do Sul. Então, desses 3 concursos que eu fiz, eu passei em 2 primeiras fases, que foi a PGE Goiás e a PGE Rio Grande do Sul. E aí, gente, uma coisa que até o Thales falou aqui no início da live, que férias para quem trabalha e é concurseiro é para estudar. Quando eu comecei a estudar, gente, antes de eu começar a estudar, eu sentei com meu marido e falei assim, olha, eu quero voltar a estudar, só que me esquece nesses próximos anos. Esquece, eu não vou sair, eu não vou pra festa, não vou viajar, nas minhas férias eu vou estudar. Então, eu quero fazer isso, eu quero saber se você tá comigo, se tá tudo bem, se você topa, se você aceita que a gente faça isso, porque casal é assim, as decisões são conjuntas, né? Então, conversei com meu marido e ele falou, topo. Aí eu falei, tá, se eu for pra qualquer lugar, você vai? Vou. Então, a gente vai pra qualquer lugar. Então, eu vou prestar. Eu falei, bom, se meu marido tá de acordo, vou prestar. E aí, como eu já tinha conversado com ele, gente, foi muito mais fácil, porque
eu já tinha avisado ele antes de eu começar a estudar que de final de semana eu não ia mais no churrasco na família dele de domingo, que eu não ia mais sair e voltar tarde da noite. Isso a gente quase nunca fez, tá? Mas tudo bem. Mas às vezes a gente fazia, às vezes a gente gostava de ir em Campinas, em algum lugar próximo pra fazer um programa diferente. Falei, não vou mais fazer isso. Se você quiser viajar nas férias, programa pra fazer uma viagem sozinho, porque eu não vou viajar nas férias eu vou estudar. E assim eu fiz. Então, eu dei uma internada, mas antes eu conversei com meu marido, expliquei a situação pra ele, e aí ele entendeu completamente, concordou, e aí eu fazia isso. Eu não tinha final de semana, no final de semana eu estudava. Nas minhas férias, eu deixei pra tirar minhas férias na véspera desses concursos, dessas primeiras fases, porque aí, no mês de outubro, uns 10 dias antes dessas provas, eu aumentei a minha carga horária de estudo. Eu vou ser sincera, nessa época eu estudava, sei lá, 10 horas por dia pelo menos, quando eu tava de férias e tava numa véspera de concurso. Agora, o que eu fiz, gente? Eu ainda tava formando minha base. Eu tava estudando, eu ainda não tinha estudado todas as matérias, eu não tava na fase de revisão. Então, eu não queria fazer uma reta final e sacrificar o meu estudo, tá? Então, o que eu fiz? Por mais que eu tava numa reta final, eu estudava, né, nessas 2 semanas que antecederam essas provas, eu tava de férias, estudava 10 horas por dia, mas estudava formando a minha base. Eu estudava pelo meu material do Revisão PGE, o PDFU, que é o PDF completo, que seria a doutrina, né? Eu estudava por esse material. Eu não desviei o meu foco. Eu não estudei lei local para nenhum desses concursos. Eu não li nada de lei local. Por quê? O que eu falei? Eu tô formando a minha base. Eu vou prestar concurso? Vou. Se eu passar, ótimo, mas eu não tô indo para isso. Eu tô indo para me testar. Foi para isso que eu fiz esses concursos. Eu tinha essa consciência. E aí eu falei, não vou estudar lei local, não vou estudar matérias específicas que caem em certos concursos, não vou. Eu vou continuar formando a minha base, estudando o que cai em todos os concursos primeiro, e aí depois eu faço estudos específicos. Então eu fazia isso. Eu aproveitei pra, mesmo estando em reta final, mesmo prestando concurso, eu continuei formando a minha base. Mas eu tirei férias e estudava 10 horas por dia. Não é possível pra todo mundo, por exemplo, o Gabriel tá falando que onde ele trabalha só consegue tirar no recesso. Não tem problema. No recesso, aproveite. No recesso, aproveite pra estudar bastante. Se você quer passar em outro concurso enquanto você tá trabalhando, eu recomendo que você utilize as suas férias para estudar. Pense que você vai perder algumas férias, mas vai valer a pena depois. E você pode conciliar também. A gente tem 30 dias de férias. Se você é concurseiro, procura não vender, a menos que você tenha alguma questão financeira que você precise, mas procura não vender seus 10 dias de férias. Não vende 1/3 das suas férias. Tira os seus 30 dias de férias para estudar. E se você conseguir distribuir essas férias nas vésperas de concursos, melhor. Se não conseguir, tudo bem. Então, gente, foi assim que eu passei na primeira fase de Goiás e do Rio Grande do Sul. Aí eu estava trabalhando ainda, continuei para fazer a segunda fase de Goiás e do Rio Grande do Sul. Fiz cursinho. Todo final de semana fazia simulados. Todo final de semana fazia simulado de prova subjetiva, que é muito importante quando você está numa segunda fase, é fazer simulado. E aí, eu não passei em Goiás, eu fiquei por 1 ponto e alguma coisinha, fiquei por muito pouquinho em Goiás, mas eu passei no Rio Grande do Sul. Aí, gente, passei no Rio Grande do Sul, só que assim, aquelas coisas da nossa vida, né? Passei no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul foi em janeiro a segunda fase, e a fase oral foi em agosto. Então foram 7 meses quase, né? Entre uma prova e outra. Foram 7 meses mesmo, né? Porque acho que foi bem na mesma época. Então foram 7 meses entre a segunda fase do Rio Grande do Sul e a fase oral. Só que o que aconteceu, né? Era para eu ter só estudado nesses 7 meses, mas o que aconteceu? Mudou a minha chefia, eu era procuradora municipal, como eu falei para vocês, de uma autarquia municipal, mudou a chefia. E o novo chefe exigiu muito de mim, pediu para eu fazer muitas coisas, muitos pareceres, reestruturação, e eu voltei a trabalhar que nem uma louca de noite e não consegui estudar. Então eu fiquei um tempão sem estudar. Aí faltando 1 mês para a prova do Rio Grande do Sul, para a prova oral, eu pedi exoneração. Então faltando 1 mês eu pedi exoneração. Então no último mês faltando 1 mês para a prova oral, eu realmente estudei sem estar trabalhando. Só que assim, vou falar pra vocês a verdade, não ia fazer tanta diferença. Claro, fazia diferença porque eu tava trabalhando até 11 horas da noite, né?
Mas assim, como eu tava muito exausta, vindo de um tempo de um trabalho estressante, eu também não tava estudando muito, mas eu estava estudando. Aí o que eu fiz pra passar na fase oral? Gente, você tem que ser estratégico. Você tem que atacar os seus pontos fracos, o que cai mais e o que você não tem nem ideia. Então eu peguei o edital pra eu estudar. Eu tinha um mês, porque eu tinha pedido exoneração, eu tinha um mês pra aquela prova. Falei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um mês pra usar essa prova oral, porque eu desperdicei todo o tempo trabalhando e não estudei. Eu peguei o edital e eu fiz a seguinte divisão. Eu grifava da seguinte forma. Se eu precisava revisar um assunto, eu não lembrava muito, eu grifava de amarelo. Se eu não tinha nem ideia, eu grifava de vermelho. E o que eu achava que eu estava relativamente bem, eu não grifava, deixava em branco. Gente, claro que o ideal é se a gente conseguir a gente revisar tudo, revisar o edital inteiro antes de uma prova oral. Mas isso é um plano quase que impossível. Então, gente, como não é possível, a gente tem que fazer escolhas trágicas. Então, o que eu fiz? Eu grifei de vermelho tudo que é assim, eu não tenho nem ideia do que é isso, ou eu tenho muita dificuldade nesse assunto e eu preciso estudar. Então, meu estudo de prova oral foi direcionado dessa forma. Eu peguei os temas que eu não sabia ou que eu tinha mais dificuldade e primeiro estudei esses temas. Depois, eu estudei o que estava em amarelo. Aí eu estudava, eu mudava o que estava em vermelho para verde, que tá um check. Estudei. Depois, sobrou tempo, eu estudei um pouco do que estava em amarelo, que era o que eu queria revisar. Não consegui revisar tudo, mas revisei uma parte daquilo que eu queria revisar. E eu tive uma questão, porque na prova oral da PGA Rio Grande do Sul, era uma banca bem doutrinária, e era o Daniel Mitidiero, professor de processo civil, ia ser o Egon Bockman Moreira, que também é doutrinador e tal. Então, assim, era uma banca muito específica, mudou alguns doutrinadores. O Leandro Pausen, de Direito Tributário. Então, assim, era uma banca muito doutrinária. Eu tive que fazer um estudo específico para essa prova. E foi assim, gente. Deu certo. Eu tirei 94,75 na minha prova oral da PGA Rio Grande do Sul. E eu vou contar para vocês o que me deram essa pontuação, que mais me deu. O básico foi aquilo que eu usei para formar minha base. 90% das minhas questões eu respondi baseado na Constituição Federal. O que eu mais usei na minha prova foi a Constituição Federal. E como eu sabia que eu tinha estudado muito a Constituição Federal, eu sempre procurava puxar as minhas respostas na prova oral para a bendita Constituição Federal, porque aí eu sabia que estava num terreno conhecido. E foi assim, gente, foi assim que foi a minha caminhada. Então, eu vou recapitular para vocês. Eu comecei estudando. Primeiro eu comecei me ambientando, vendo lives de cursinho, seguindo vários professores, porque eu sempre estava em contato com a jurisprudência nova, com mudança de entendimento, com julgados importantes. Então, esse foi o meu primeiro passo, foi me emergir nesse mundo de concursos. Segundo passo, eu comecei a estudar só de final de semana. Eu trabalhava muito, comecei a estudar só de final de semana. Depois, consegui incluir na minha rotina 3 horas, pelo menos, de tempo de estudo. Às vezes eu consegui um pouquinho mais, viu, gente? Porque o que aconteceu? Depois que eu estudei um pouco às 3 horas, se tinha dado 9 horas da noite, que era minhas 3 horas de estudo, e eu ainda estava bem, eu estudava mais. Eu ia mais um pouquinho. Tá? Então faça um cronograma, defina um horário, mas o dia que vocês estão bem, eu não vejo problema de vocês continuarem, tá? Estudando. E foi isso que eu fiz. Então, alguns dias eu estudava um pouquinho mais do que eu tinha determinado. Então, eu comecei estudando essas 3 horas durante a semana e nos finais de semana eu estudava sábado o dia inteiro e domingo. E domingo, gente, uma coisa importante, né? Quando eu fui estudar para a prova oral, eu todo domingo, além de estudar domingo de manhã, todo domingo, a gente fez alguns dias de manhã, alguns dias à tarde, às 6 da tarde. Eu tinha um grupo de colegas que a gente fazia simulados de prova oral todo domingo, sem exceção. Então, a gente fazia todo domingo simulado da prova oral, que isso ajudou muito também, me ajudou muito a passar também na PGA Rio Grande do Sul. E bom, gente, o meu objetivo hoje foi trazer para vocês como foi que eu passei na PGA Rio Grande do Sul, o que eu fazia e assim, trazer dicas para vocês de como vocês podem usar. Estão me perguntando se eu fazia questões todo dia. Eu vou recapitular. No meu começo, até eu passar na PGA Rio Grande do Sul, eu só estudava pelos PDFs do Revisão PGE durante a semana e fazia simulados no domingo. Eu não fazia questões, eu não fazia leitura de lei seca em tempo destacado,
tá? Uma coisa que eu fazia que eu acho muito importante, eu estudava o PDF do Revisão PGE com o Vademecum aberto. Se o professor, o PDF, citava um artigo, eu abria o meu Vademecum, procurava e grifava e lia no meu Vademecum. Isso me ajudou muito nas segundas fases. Por quê? Aí eu já sabia mais ou menos aonde encontrar os dispositivos legais. Porque o maior desafio numa segunda fase é o tempo. Sem sombra de dúvida, o maior desafio numa segunda fase é o tempo. Então, se você tem o seu Vademecum já muito riscado, grifado, isso te ajuda muito na segunda fase. Então, eu estudava pelo PDF e ia grifando no Vademecum. Nessa época, eu não estudava informativo, eu não fazia questão, eu não lia lei seca em tempo destacado. Eu só estudei pelos meus PDFs quando eu estava formando minha base. Então, eu formei minha base com os PDFs e com simulado no domingo, só. Eu comecei a acrescentar também a revisão pelo Anki. Então, eu fazia a revisão pelo Anki. Quem tiver interesse, aqui no perfil do Revisão PGE, eu fiz uma live semana passada, que está salva, sobre o Anki, para quem tiver interesse. Mas eu só fazia isso. Li o PDF, que equivale à doutrina, fazia a revisão e fazia simulado de domingo. Era isso que eu fazia. E depois, quando eu parei de trabalhar... Então, eu passei na PGE Rio Grande do Sul, eu pedi exoneração, passei na PGE Rio Grande do Sul, e aí eu parei de trabalhar. Aí agora que eu tô estudando sem ter o meu trabalho, né? Eu trabalho bem pouquinho agora, né? Posso dizer que eu não trabalho. Agora sim eu tenho tempo destacado para ler lei seca, para ler informativo e para fazer questões, tá? E só que no meu estudo de formação de base, que foi quando eu passei na PGE Rio Grande do Sul, eu não fazia isso. Porque como eu trabalhava, tinha pouco tempo, se eu fosse dividir muito meu tempo, estudar um pouquinho de lei seca, um pouquinho de questão, um pouquinho de doutrina, eu não ia sair do lugar, ia demorar muito. Então eu quis formar minha base com a doutrina primeiro e depois que eu fui acrescentando estudo de lei seca, estudo de informativos, estudo de questões, tá? Então foi assim que eu fiz. Gente, alguém tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, sobre como estudar e trabalhar? Outra dica que eu dei para vocês durante a live, que eu vou recapitular para vocês eu tava cansada, eu fechava o olho que fosse no máximo 10 minutos, mas de 5 a 10 minutos eu fechava o olho pouquinho e fazia. Antes de estudar, quando eu voltava do meu trabalho, eu dormia pelo menos meia hora, deitava na cama e dormia. Se eu não dormia, ficava de luz apagada, sem mexer no celular, descansando meus olhos, descansando minha mente para começar a estudar. Isso me ajudou bastante também. E eu dividi o meu estudo. Eu estudava 1h30 de manhã antes de trabalhar. É sacrificante. Acordava às 5h30 ou 6 horas da manhã, estudava 1h30, ia trabalhar, depois voltava, descansava mais meia horinha, jantava e voltava a estudar, tá? Então eu dividia também 2 turnos, isso é uma dica boa para quem estuda e trabalha. Pessoal, então era isso que eu tinha para contar para vocês, queria contar minha jornada, como foi que eu estudei. Então eu falei como que eu estudei, que eu estudava só no início, só o núcleo duro, depois que eu fui acrescentando as matérias secundárias e terciárias, estudava por PDFs apenas, fazia simulado todo domingo. Então foi basicamente assim que eu fiz o meu estudo, que eu fui formando a minha base e que eu consegui a feliz aprovação na PGE Rio Grande do Sul. E eu agradeço todo mundo, obrigada a todo mundo que participou, que fez perguntas, que ficou aqui, agradeço muito. E vocês podem me seguir se vocês quiserem, eu vou mandar aqui meu Instagram para vocês. E vai estar salvo na live. E aí, quem quiser pode me seguir, que eu posto quase todos os dias dicas de preparação para concurso lá também, tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa noite.